Será que a Copasa é a empresa que todo mundo deveria ter em carteira e é a grande barganha da bolsa no momento? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, que a gente vai acompanhar o resultado ali, a apresentação do resultado do último trimestre do ano passado, que a Copasa soltou aí no dia 25 de março. A gente tem visto muito falar da Copasa aí por conta das notícias que estão saindo, que ela se tornou uma das grandes barganhas da bolsa por conta dessa queda que ela obteve aí nos últimos dias. A gente pode ver aqui, ó, que nos últimos 5 dias a Copasa está acumulando aí praticamente 10% de queda, sendo que do início do ano para cá somam-se aí 5% de queda, né, do começo de janeiro até agora. E a gente pode ver que isso já vem de mais tempo, né? No último ano aqui a Copasa somou aí praticamente os 10% de queda, sendo cotada aí a mais ou menos R$19,50, mas a gente pode ver uma queda depois dela pegar no seu pico, né? A ação aí que há um tempo atrás vinha sendo cotada aí a 15, 17 reais mais ou menos, agora tinha atingido o seu pico no final do ano passado, em setembro, de R$25, né? E a gente vê aqui que antes disso não teve nenhum outro momento que ela atingiu essa cotação. E a gente vai entender com base nos resultados se realmente faz sentido investir em Copasa, colocar com força dinheiro na companhia, ou se é uma loucura aí você apostar na Copasa nesse momento. Bom, vamos dar uma olhada aqui no resultado, na apresentação de resultado do quarto trimestre do ano passado, que diz muito sobre como foi e como encerrou o ano da Copasa, né? Para você que não sabe, Copasa é a Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais, ela é uma empresa pública, né? E aqui no site do RI da empresa a gente consegue ter acesso a essa apresentação de resultados. Eu já dei uma passada de olho aqui, separei pontos que são mais importantes para a gente analisar quando a gente pensa em investimento, né, na empresa. Principalmente aqui nos destaques a gente já consegue ver algumas informações importantes. Eu destaquei para vocês aqui que no ano passado, uma coisa que muita gente olha é só o dividendo, né? Então, no ano passado a Copasa distribuiu 906 milhões de reais em dividendos, né? Sendo aí um yield anualizado de 11,5%. Muito bom o yield da Copasa, né? Com base aí no preço de fechamento dela no dia 12 no mês 12 do ano passado, de dezembro, de R$20,82, né? Então, yield de 11% aí, um yield muito bom para uma ação do setor que a gente realmente tem que cobrar isso, né? Porque a Copasa é uma empresa de saneamento. Então, basicamente ali o que ela faz? Ela faz tratamento de esgoto e a distribuição de água, né? A venda ali para as pessoas desses serviços. Então, basicamente você não pode parar de pagar a sua conta de água, a conta de esgoto, porque senão você vai ficar sem esse serviço, né? Então é uma empresa aí que tem uma geração de caixa muito boa. A gente pode ver aqui que foram 480 milhões somente no quarto trimestre do ano passado e 2,1 bilhões no ano todo, de 2024. Né? Então é uma empresa aí que gera muito caixa porque é uma empresa que tem muitos clientes, né? Praticamente, na verdade, 100% das pessoas, né, do estado de Minas Gerais, da população do estado, são clientes da Copasa. Né? Aqui é um cronograma que eles colocaram sobre a revisão das tarifas que, né, começou no ano passado a primeira fase e agora no começo do próximo ano, 2026, que vai ser aplicada realmente essa revisão tarifária aí. Lembrando que essas empresas são todas reguladas, então assim, são processos longos para que elas consigam fazer esses reajustes, porque no final das contas afeta aí uma gama muito grande, né? Diversos milhões de pessoas. Enfim, vamos dar mais uma olhada aqui no resultado trimestral, chegar na parte aqui que importa. Desempenho financeiro no panorama trimestral aí, no último trimestre do ano passado. Aqui eles fazem uma comparação com o quarto trimestre de 2023, né, que a gente teve uma queda de 10% do EBITDA da empresa e uma queda também no lucro líquido, né, tendo registrado no quarto trimestre de 2023 355 milhões de lucro. No ano passado, aí, no último trimestre, uma queda de 23,5%, tendo registrado aí 272 milhões. E eles explicam isso aqui, que se deu muito por conta da elevação dos custos, né, trimestre a trimestre, em 7,8%, ou seja, ela aumentou ali os custos com o pessoal, com gastos mesmo que ela tem no dia a dia para manter a sua operação em 7,8%. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Porque se a empresa fatura 10 bilhões, mas ela gasta para poder faturar esse valor 9 bilhões,
ela tem um lucro ali de 10% sobre o faturamento dela, né? Então, você não pode olhar somente para o faturamento da empresa, tem que ver direitinho como que ela está aumentando esses gastos, né? Se é sustentável. Enfim, eles colocaram aqui que o resultado financeiro do quarto trimestre do ano passado foi afetado pela elevação do endividamento e a desvalorização cambial, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque se uma empresa começa a alavancar muito ali a sua dívida e isso fica desregulado, acaba que pode chegar um momento que ela passa a não ser mais viável. Quando a gente pega aqui o panorama anual, comparando 2023 com 2024, a coisa já muda um pouquinho de figura, né? Já melhora um pouquinho. A gente pode ver aqui, ó, que teve um crescimento de 4% aí no EBITDA ajustado do ano de 2023 para o ano de 2024, e a queda no lucro foi menos expressiva, né? De 1,379 bilhão para 1,317. Já é uma redução bem menor, né? Anualmente aqui o aumento dos custos ficou em 4,5%, né? E a receita líquida subiu também 6,8%, ou seja, ela conseguiu vender mais serviços, mais produtos ali para os clientes. Chegando aqui na parte dos dividendos, a gente já consegue ver uma coisa muito interessante. Primeiro tem aqui o yield que eu falei para vocês, né, que no ano passado eles distribuíram aí 11,5% de yield com base na cotação do final do ano passado. E eles já deixaram aqui dito que vai ser distribuído pelo menos 50% do lucro líquido nesse ano de 2025. Se a Copasa lucrar ali 2 bilhões, pelo menos 1 bilhão vai ser distribuído em forma de dividendos. Uma parte muito importante que muita gente deixa de analisar é o que a empresa está planejando para o futuro, né? A gente sabe que a Copasa é uma empresa já que existe há muito tempo, mas a gente tem que ver, né, o que ela está planejando para o futuro, o que eles estão pensando para continuar sendo uma empresa rentável aí e que vale a pena a gente investir, né? Aqui eles colocam que eles estão pensando no fortalecimento das operações, no incremento da base de ativos, né? Eles querem expandir ainda mais ali a sua base de serviços prestados, né, para poder cada vez mais aumentar o seu faturamento. Aqui a gente tem os focos de investimento, né, que é a universalização do esgoto. É uma parte importante porque mesmo assim a gente achando que é algo muito básico, tem muita gente que ainda não tem acesso aos serviços prestados por uma companhia de saneamento, né? Então eles ainda têm ali um market share para poder atingir, né, um público para ser atingido ainda. Redução de perdas, porque é uma coisa que afeta, se acontece um vazamento, por exemplo, em uma das tubulações, é prejuízo para a empresa, né? Porque ela está tratando aquela água e aquela água está vazando ali, sendo utilizada para nada, eles não vão cobrar se não estiver sendo utilizada por ninguém. Enfim, eles também estão pensando aqui, ó, em retrofit nas suas estações de tratamento de esgoto, que é dar uma melhorada ali, não só no visual, mas também no funcionamento das suas instalações, né, para que durem por mais tempo, diminua os custos de manutenção, enfim. Bom a empresa estar pensando nisso aqui para o futuro. Uma outra parte muito importante que muita gente não olha, mas que é bom a gente ficar de olho, é a respeito da dívida da empresa, né? Aqui a gente tem o dado de que a Copasa tem a dívida líquida sobre EBITDA de 1,9 vezes, ou seja, se a Copasa lucra R$1, a dívida dela ali é equivalente a R$1,9, né? Isso, o lucro é anualizado e a dívida total, ou seja, se ela lucra em 2 anos, R$1 em cada ano e não aumenta sua dívida, ela já tem o lucro suficiente ali para a quitação dessa dívida. E aqui os indexadores da dívida também são um fator importante, né? A gente vê que grande parte da dívida da Copasa está indexada ao IPCA, à inflação, então só se tiver uma disparada ainda maior da inflação que pode haver um descontrole disso aqui. Mas eles estão com um cronograma de amortização que até 2029, grande parte ali da dívida vai ser amortizada, né? Então, eles estão com um planejamento de pagamento dessa dívida para os próximos 5 anos aí. E aí depois são valores menores que vão ser amortizados. E aqui por fim vamos dar uma olhadinha nos indicadores aí que mostram como que a Copasa está conseguindo melhorar ali os seus números em relação, por exemplo, à perda aqui na distribuição, né, que houve uma redução, né, vem havendo uma redução desde o ano de 2020 aí em alguns pontos. Né, aqui eles falam sobre substituição dos hidrômetros e tudo, para diminuir realmente as perdas ali do produto que eles vendem, que no caso é a água, né, e os serviços que eles cobram também, né, de prestação desse serviço. A inadimplência também diminuiu, né, aquelas pessoas que utilizam do serviço e não pagam, tem diminuído, hoje está em 2,92% dos clientes, então se ele tem 10 clientes, basicamente ali 2,9 clientes não pagam, né, ou
pagam com atraso as suas dívidas. Isso vem reduzido bastante, tendo em vista que lá em 2020 eram praticamente 4,5, né? E também o número de empregados, eles estão fazendo alguns desligamentos pontuais para poder reduzir ali os custos fixos, para poder aumentar também o seu lucro, né? Então, muito importante ver que a Copasa está olhando para isso. Agora que a gente já deu uma olhada na questão da análise ali, da apresentação de resultados da Copasa, vamos falar um pouquinho sobre, será que vale realmente a pena investir nessa empresa? Será que faria sentido com esse preço, depois dessa queda, investir ou a Copasa segue cara? Vou dar uma olhadinha aqui nos indicadores, né? Eu estou aqui no site do Investidor 10, a gente vê que a ação de Copasa hoje está cotada aí R$19,28. Como falei para vocês, uma queda aí praticamente de 10% nesse ano. Um preço sobre valor patrimonial, ou seja, cada R$1 que a empresa tem de patrimônio, a gente está pagando aqui 92 centavos por esse R$1. Né? Um preço sobre lucro também na faixa de 5,6, interessante. Né? Aqui ele já pega um dividend yield, já contando com os dividendos desse ano de 2025, né? Que a Copasa já tem alguns provisionados. E, cara, sendo bem sincero, são números bons que a empresa vem apresentando, né? Ela está no meu radar aí para investimento, porque é uma empresa de um setor muito bom, setor best aí de saneamento, setor maravilhoso, porque as pessoas não vão deixar de consumir o seu serviço, né? As pessoas precisam de água tratada, as pessoas precisam desse serviço aqui. Tá, Pedro, já entendi que a Copasa é uma boa empresa, faz sentido ficar com ela no radar, mas qual o preço teto que eu devo ter ali, né? Abaixo dele eu já tenho que ficar de olho. Bom, no momento eu já acho que a ação está num preço interessante, mas temos uma calculadora para a gente fazer esse cálculo aqui e não ficar com dúvida. Né? Aqui eu tenho a calculadora de preço teto com base no método do Décio Bazin. Né? A gente coloca aqui a cotação da ação, o dividendo anual, aqui eu fiz uma média dos últimos 2 anos, né? E a taxa de retorno desejada. Eu coloquei aqui 8%, porque eu imagino que faça sentido. Por mais que seja uma ação de saneamento, dá para a gente exigir um pouco menos, porque é um setor perene, mas eu gosto de colocar 8%. E aqui eu cheguei no preço teto de R$ 30,50. Com isso, tendo uma margem de segurança ali de quase 60%, né? Uma taxa de potencial de alavancagem ali para que essa ação chegue pelo menos a esses 30,50, que seria o preço teto máximo dela. Né? E quando a gente fala de preço justo, que aí a gente vai para outra calculadora, onde a gente utiliza aí o lucro por ação, no caso, o lucro por ação da Copasa aí, registrado no último balanço foi esse aqui, de R$ 3,46, com base no valor patrimonial por ação. Né? E já não utilizamos aí cotação. Calculando isso aqui, a gente tem que o preço justo da ação seria em torno ali de R$ 40,60. Então, assim, com base em todos os indicadores, a Copasa tem se mostrado uma boa ação para a gente ficar de olho. E que quando a gente chega no checklist do Investidor 10, onde ele mostra aqui alguns indicadores que são importantes a gente acompanhar se a gente quer comprar uma ação para investir no longo prazo, basicamente ela só não cumpre 2, que é apresentar um crescimento de receita nos últimos 5 anos e nunca ter dado prejuízo. Né? Sendo uma empresa pública, é muito difícil de que nunca tenha dado prejuízo, né? Porque ela passa por diversas administrações diferentes. Né? Então, a cada 4 anos, ali, pelo menos, pode haver uma alteração na sua liderança de quem está à frente da empresa. Então, é muito difícil a gente exigir isso. Mas, sinceramente, está no meu radar. A empresa, assim, tem bons números, é uma empresa que está bem qualificada, até quando comparada aos seus pares, né, outras empresas de saneamento aí. A gente consegue ver aqui no comparador de ação, que em questão de dividendo, ela é a top 1, né, e também aqui em questão de valor patrimonial, só perde para a Sanepar, né, que é uma empresa um pouco menor, mas que também trabalha aí nesse mesmo setor, também é uma empresa pública, né, mas assim, Sanepar e Copasa são, entre as empresas de saneamento aqui, as duas mais descontadas no momento. Agora é com você, você acha que faz sentido analisar essa ação e ficar com ela no radar? Comenta aí para eu saber. Esse aqui é o Radar Financeiro, um canal onde eu documento a minha jornada até a independência financeira e também falo um pouquinho sobre a ação no mercado financeiro. Um abraço e até o próximo vídeo.